Tu reinas sobre tudo, reinas, ó Senhor, sobre todo o universo e toda a criação, outro nome não há. Jesus, Jesus igual a ti não há. Ao som do céu da linda melodia, só tu és santo, Pai. Santo é o Senhor, o grande vencedor, outro nome não há. Jesus igual a ti não há. Da tumba tu levantaste, Sobre a morte triunfou, entronizado em glória, em meio à grande. querido, não perca essa oportunidade de cantar. Tumba tu levantaste, sobre a morte triunfou. Ele está entronizado, Entronizado em glória, em meio à grande. Da tumba ele levantou, da tumba. Da tumba tu levantaste. O grupo Sobre pode a segurar morte ele. triunfou, entronizado em glória, em meio a grande louvor. Da tumba tu levantaste, sobre a morte triunfou, entronizado em glória, em meio a grande louvor. Tu reinas sobre tudo, reinas, ó Senhor, tu reina na minha vida, tu reina na minha casa, tu reina sobre os meus filhos. outro nome não há. Jesus, Igual a ti não há, não há, não há, não há. Não há. Igual o teu Deus não há. Santo é o Senhor, o grande vencedor, outro nome não há. Jesus igual a ti não há. Coloque a mão no seu coração, querido, por um instante. Pai, eu oro por corações, Senhor, sedentos da tua palavra. Eu oro, Senhor, por mentes cativas, Senhor, na expectativa daquilo que o Senhor irá fazer nessa noite. Eu oro, Senhor, por pessoas submissas, Pai, a teu evangelho, submissas àquilo que o Senhor quer fazer. Eu oro por pessoas, Senhor, escamas saindo de seus olhos. Eu oro, Senhor, para que a tua palavra venha penetrar, pois a tua palavra diz que ela é uma espada que entra e divide o coração, ossos e medula. O Senhor vai no íntimo, o Senhor vai aonde ninguém pode ir, o Senhor está aonde ninguém pode estar, o Senhor faz o que ninguém pode fazer. A palavra impossível não existe no teu dicionário. Senhor, essa é a minha oração nessa noite, para que possamos, Senhor, desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Fala comigo, Senhor, fala com teus filhos, fala com a tua igreja, na medida e na proporção que o Senhor já separou para essa noite. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. A igreja diz? A igreja diz? Amém, glória a Deus. Pode se sentar, querido. Obrigado, queridos. Aleluia. Bom é falar da palavra do Senhor, né? Bom é nos reunir. Estava vendo uma passagem onde Jesus foi na sinagoga e deram oportunidade para ele falar. E eu imagino que ele, mesmo sendo Jesus, mesmo sendo Deus na terra, eu acredito na felicidade que ele ficava em poder ser usado pelo qual, no propósito que o Pai o enviou. Então é tão bom falar da palavra do Senhor. Então, nesses momentos que vamos estar falando daquilo que o Senhor tem para essa noite, deixe seus olhos abertos, seus ouvidos abertos, seu coração receptível àquilo que o Senhor quer falar. Levanta sua mão direita e diz: Senhor, eis-me aqui, fala comigo. Amém? Glória a Deus. E a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para essa noite, cujo tema é: guarde o seu coração. Repita: eu preciso guardar o meu coração. Agora eu vou dar uma chance para quem não falou. Eu preciso guardar o meu coração no Senhor. Amém? Queridos, falamos muito sobre as batalhas na mente, né?
A gente sabe que a gente vive num mundo onde nós temos lutas e decepções, todos nós sabemos disso. A palavra do Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições, mas era para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, amém? Nós não estamos isentos de que coisas nos sobrevenham, mas temos as armas para vencer todas elas, né? E falamos muito da mente, sobre aquilo que vem sobre nossa mente. Eu gosto de falar sobre um dia onde um pregador, não me lembro quem foi, que falou que a gente não pode impedir que uma ideia ruim venha, que um passarinho venha e pouse na nossa cabeça, mas a gente pode impedir com que ele faça um ninho e more ali. Amém? Você está comigo? Então, quando a gente fala em batalha da mente, luta da mente, esquecemos muitas vezes do nosso coração, que é do nosso coração que provém nosso sentimento, as nossas escolhas, as nossas atitudes. Tudo que vamos nos mover referente ao futuro tem a ver com o nosso coração. E o versículo que Deus colocou no meu coração está em Provérbios 4:23, que você pode estar abrindo aí para estar acompanhando comigo. Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Em algumas traduções vai dizer, dele está a fonte de toda a sua vida. Alguém tem essa versão? Levanta a mão. A fonte, a irmã? Existem essas duas traduções. Acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Tudo aquilo, queridos, que afeta o nosso coração, afeta toda a nossa vida, nosso futuro, nossas escolhas. Provérbios 27:19 vai dizer, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Eu vou repetir. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração corresponde ao homem. O que a Bíblia está dizendo? Que assim como a água reflete a nossa imagem, a imagem do homem, assim o coração vai refletir como o homem é por dentro. Amém? A gente vai meditar nisso. Como um espelho, queridos, quando a gente se depara, a gente vai se arrumar, enfim, para vir num culto ou em algum lugar, nós vamos na frente do espelho e ali vai refletir o quê? A nossa imagem externa, nosso exterior. Logo, contudo, todavia, todas as nossas atitudes, nossas vontades, desejos, tudo aquilo que nasce em nossa mente, que a gente transpõe para o coração, se transforma em atitudes. E então as nossas atitudes vão refletir aquilo que a gente tem dentro do nosso coração. Romanos 11:16 vai dizer, se a mente for santa, todo o resto será santo. Se a semente, o coração, a semente vai determinar como serão as raízes. No caso, se o meu coração está puro, se a minha mente está sã, é como se fosse a semente. Se a semente está sã, as raízes, os frutos vão ser saudáveis. Não tem como uma árvore cujo veio de uma semente ruim dar frutos ruins. Você está comigo, queridos? Amém? Devemos deixar que primeiro a obra de Deus seja feita em nosso coração. Queridos, a gente vem para um lugar como esse, nós meditamos na palavra, nós ouvimos aqui aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, correções, e muitas vezes nós deixamos aqui no âmbito, no órgão, na cabeça, A gente ouve, a gente medita aqui, mas a gente não deixa que aquilo faça morada em nosso coração. Quando a Bíblia fala que a gente deve primeiro manter a obra, fazer a obra no nosso coração, é deixar com que a palavra venha modificar as minhas atitudes. Amém? Logo, se o meu manual é a palavra do Senhor, aquilo que entra, germina no meu coração, muda todas as minhas atitudes para o meu futuro. Você há de concordar comigo, talvez sim, talvez não, que quando eu venho para a casa do Senhor e eu procuro Cristo, eu já estou cansado de mim. Eu já estou cansado daquilo que eu sou, das minhas atitudes, da minha forma de pensar, da minha forma de mover, das minhas conjecturas, da minha intelectualidade, daquilo que eu aprendi conforme o futuro, conforme os dias, daquilo que me criei desde pequeno e fui tendo como verdade, logo eu canso. Pois eu entendo que tudo aquilo que eu sei está me levando para um lugar ruim. E no momento que eu procuro Cristo, eu já estou cansado de mim mesmo. E deixando o novo do Senhor vir me moldar, vir me transformar e modificar a minha semente. Amém, queridos? Jeremias 31:33. Escreverei as minhas leis em seu coração, no seu íntimo as colocarei. Jeremias estava profetizando sobre a nova aliança que Deus faria com o seu povo. E que em Hebreus, queridos, isso foi reafirmado. Atos 2:37.
Quando ouviram isso, compungiu-se-lhes. Queridos, eu lutei com essa palavra, compungiu-se-lhes. Ou afligiu-se. Sabe quando tu ouve algo no qual você te balança por dentro? Sabe quando tu faz algo sem a intenção de ferir, sem a intenção de magoar, sem a intenção de chatear? Talvez por ignorância, não ignorância de personalidade, mas ignorância de conhecimento, de sabedoria. E quando em Atos 2:37, quando ouviram isso, compungiu-lhes seus corações, ou ficaram aflitos seus corações, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro estava falando: ei, sabe aqueles que vocês penduraram numa cruz e mataram? Era Jesus, o Salvador. Então o coração deles ficou aflito, o coração se moveu em uma indignação. Opa, eu não sabia, ou eu não quis entender. Quantas vezes na vida você se fez desentendido? Quando a mãe fala: fulano, faz tal coisa, e tu não faz, né? Lembra lá da tua infância? A gente se fez desentendido. Eu sabia, mas eu fingia que não sabia. Mais ou menos era isso que estava acontecendo em Atos. Afligiu-se o coração deles, porque eles viram que realmente aquele que foi levantado no madeiro, que foi crucificado, era Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Paulo também vai dizer em Efésios 3:17: habite Cristo em vossos corações. Contudo, o que falamos até agora, entendemos que o coração é um lugar de estratégia. Queridos, tudo isso que nós falamos, a gente tem que entender que o coração é um lugar estratégico. Sabe quando você vai abrir um negócio, uma padaria, um comércio, qualquer negócio no âmbito comercial, a primeira coisa que tu vai procurar é o ponto. Aonde eu vou colocar o meu comércio? Né? O Alcio está aqui, ele sabe muito bem, ele tem uma lancheria, ele sabe onde que eu vou botar. Eu vou botar no centro? Eu vou botar num lugar bem localizado, para quê? Para que todos possam ver. Então o ponto no qual nós colocamos o nosso comércio é um lugar estratégico. Trazendo isso para o mundo espiritual. Querido, Satanás sabe que o nosso coração é um ponto estratégico. Pois se ele afetar o meu coração e o seu coração, ele vai afetar todo o nosso destino. Por isso, queridos, que o cuidado com o nosso coração ele deve ser extremo. O cuidado com o nosso coração tem que ser dia e noite. Guarde o seu coração, pois dele depende a fonte da sua vida. Pense assim, querido, se você quiser poluir um rio, você não precisa ir ir por toda a extensão do rio, né, e ficar lá poluindo ele. Basta você poluir a nascente dele. Basta poluir ele aonde ele nasce. Basta contaminar ele da onde ele está fluindo. É mais ou menos assim nosso coração. Satanás, para contaminar a nossa vida, ele vai contaminar direto aonde? Aonde está o núcleo da nossa vida. Nossos sentimentos, nossa razão, aquilo que faz com que a gente venha se mover. Logo, contudo, ele consegue contaminar toda uma geração, mas ele já é derrotado, em nome de Jesus. Amém, queridos? Guarde o seu coração. Se poluir a nascente, vai poluir todo o restante do rio. Por isso, o coração é tão disputado. O pecado começa no coração. Gênesis 6:5, a Bíblia diz que Deus viu que todo o desígnio do coração do homem era mau. Marcos 7:20, Jesus disse que do coração do homem procede todos os males. João 13:2, a Bíblia vai dizer que pôs o diabo no coração de Judas. O que o diabo colocou no coração de Judas? Traição. A pior coisa, querido, é tu ser traído. Mas algo pior ainda é tu ser traído por aquele que tu ama. Aquele no qual você deposita toda a sua confiança, os teus segredos, os teus sonhos, as tuas vontades. Uma traição, querido, de um desconhecido, ela não faz efeito nenhum. Mas a traição de quem tu ama, essa dói. Você está comigo? Dói demais. Pensa naquilo que Cristo sentiu ao ver que o amigo lhe trairia, queridos. Atos 55:3, vemos o apóstolo Pedro questionando Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, Ananias? Traz aqui para um ambiente de amizade. Pedro chega em Ananias e fala: pô, Ananias, tu tá com a gente, cara. Tu vê as obras que Cristo tem feito. Por que tu deixou Satanás encher teu coração? Quem aí já aconselhou um amigo, dizer: ô cara, ô mano, né? Trazer para nossa linguagem. Como que tu deixa Satanás falar assim na tua mente, velho? Quem nunca, né?
alguma pessoa que tu ama, que às vezes tu quer dar o carinho, tu quer passar a mão, mas tu precisa dizer, cara, tu conhece a palavra. Por que tu deixou Satanás encher teu coração com isso? Por que tu tirou aquilo que era do Senhor e trouxe para ti? Por que tu roubou o Senhor? Acaso há graça nisso? Acaso traz alegria trair o Senhor teu Pai? Ei, sabe, é isso que Pedro estava falando com Ananias. Ananias, deixou Satanás encher teu coração. Queridos, às vezes na nossa caminhada, Satanás vai encher o nosso coração com coisas, conjecturas, que é onde a gente vai formar um campo para a gente fazer aquilo. Mas o Senhor sempre te notifica. Amém? O Senhor sempre vai te avisar. Entendemos, queridos, que até agora, que o coração corresponde às nossas atitudes, que a obra de Deus precisa acontecer primeiro em nosso coração, que o coração é um lugar estratégico, e que o pecado nasce no coração, e que se poluirmos o coração, o restante todo, será poluído. Tudo isso me fez lembrar de uma frase da escritora Joyce Meyer, queridos. Quem já conhece a Joyce Meyer? Queridos, se você não conhece, procura na nossa livraria, tá? E a frase dela diz o seguinte: se o seu coração estiver ferido, você verá a vida pelas lentes da dor, e não das verdades. Vou repetir. Se o seu coração estiver ferido, você verá a vida pelas lentes da dor e não da verdade. Queridos, decepções, amarguras, falta de perdão, tudo isso são sujeira nos nossos óculos. Quem usa óculos aí vai saber que quando está embaçado, tu não consegue enxergar com clareza aquilo que você precisava enxergar, Aquilo que era branco vira cinza, aquilo que era rosa vira vermelho. Quando eu me lembro que o meu carro estragou o desembaçador, O desembaçador, quem nunca passou por isso? Um dia de chuva, tu olha, tu tenta enxergar a estrada, tu tenta enxergar o semáforo, passa um cachorro na frente, tu nem vê, coitado do cachorro, você foi? Tu não consegue enxergar as coisas da forma clara, porque está embaçado. Então, quando nós vemos a vida, segundo as transgressões, as dores que passei, a vida que tive, eu não consigo enxergar o novo do Senhor. Amém? Você está comigo? E o que a Bíblia diz, queridos, que nós somos? Primeiro, nós somos filhos de Deus. João 1:12. Mas todo aquele quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você não é qualquer um, você é filho do Criador. Bate no peito, eu sou filho do Criador. Queridos, se você está vendo a sua vida por um âmbito de decepções, você não vai entender que você é filho. Filho tem direito, Filho tem intimidade. Quando você faz uma janta, bota aquela mesa bonita, Os teus filhos precisam de permissão para sentar na mesa. O filho precisa chegar: mãe, eu posso me assentar na mesa com a senhora? Mãe, pai, eu posso me assentar na mesa com o senhor, pai? Não, o filho tem carta branca na casa. O filho tem carta branca na mesa. E o Senhor dispõe hoje de um banquete para você se alimentar. Amém? Filho é filho, queridos. O estranho, ele precisa primeiro ser convidado, Precisa respeitar a hora da janta, precisa respeitar a hora da sobremesa. Agora o filho senta e se deleita daquilo que o pai proporcionou para ele. Amém, queridos? 2, justificado por Cristo. Romanos 5:1 vai dizer: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você foi declarado justo, sem culpa. Queridos, existia uma condenação. Existiam pecados que eu e você herdamos, através de Adão e Eva, só que Jesus foi lá e pregou na cruz do Calvário toda a condenação. Então logo nós não somos mais pecadores, somos justificados, santos no Senhor. Tudo aquilo que nos condenava foi pregado na cruz do Calvário e você é justiça de Deus. Amém? Então você pode ter, Romanos está dizendo que você pode ter paz com Deus. O que é paz, queridos? Vamos meditar sobre isso. O que é paz? Paz é deitar e ficar preocupado com tantas coisas. Isso é paz? Paz é passar o dia todo preocupado com situações, problemas? Não. Paz é deitar, mesmo sabendo que existe uma tempestade. Como Jesus deitou no barco, a tempestade estava levando para um lado, para o outro, ele estava tirando uma soneca de boa. Isso é paz. Nós temos
paz com Deus, pois fomos justificados através da cruz do Calvário, mediante o sacrifício do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você é justiça, amém? 3, templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19 vai dizer: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? O Espírito de Deus habita em você, e você é casa de Deus. Olha só, queridos, Deus decidiu morar em mim e você. Olha que louco isso. Já parou para pensar nisso? Às vezes eu fico lendo e fico meditando e a minha cabeça é fértil. Quem lembra do Fantástico Mundo de Bob aí? Era aquele desenho do menino cabeçudinho que andava num triciclo, né? E tudo que ele imaginava, o Al se conhece, né? Os 30 para cima vão lembrar. Eu sei que tem mais gente que lembra, mas não quer falar por causa da idade, né? Então era um menino cabeçudinho, que ele ia num triciclo, né? Pedalando. E o que acontecia? Tudo que ele imaginava se materializava na cabeça dele. É um Fantástico Mundo de Bob, tudo acontecia. É a mesma coisa eu fico imaginando, se eu tô lá, eu não ia deixar aquele guarda pegar Jesus. Se eu tô lá, eu ia entrar naquela fornalha, eu ia fazer isso. De fora é muito fácil, né, queridos, falar. Que eu ia fazer isso, eu ia fazer assado, eu ia fazer não sei o quê. A gente não ia fazer nada, a gente ia ficar com medo. Então o que acontece? Eu ali conjecturando, fico imaginando, cara, como que devia ser comer um peixe com Jesus? Imagina Jesus na margem do rio, fazendo ali um espetinho, né? Quer bem passado ou mal passado, João? Não, eu quero mal passado. E tu, Tiago? Não, eu quero bem passado. Olha só, queridos. Como que devia ser? Eu fico pensando nisso. Como devia ser andar com o mestre? Dizer, mestre, eu ia ser muito chato, meu Deus do céu. Mestre, isso. Senhor, e aquilo? E aqui como é que é? Pensa, mas é assim mesmo, querido. É que nem o pai, né? O João, ele assiste um filme comigo e fala, pai, o que aconteceu ali? E agora, o que aconteceu? Por que aquela titia levou um tapa? Por que aquele titio deu um tiro? É filme de ação, né? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? E eu fico lá, filho, por causa disso. Filho, por causa daquilo. Daí dou pausa e falo, dou pausa e falo, dou pausa e falo. O filme que era 1h30, durou 4, né? E eu fico imaginando como era andar com Cristo. Mas imagina, queridos, imagina o Senhor morando dentro de mim e de você. Ele não anda aqui, ele não anda aqui, ele anda aqui. Anda aqui. O Wi-Fi, não precisa Wi-Fi, é só buscar a resposta dentro de si. Senhor, o que eu faço aqui? Pum, veio. O Senhor está habitando dentro de mim e você, queridos. Desfrute dessa verdade. Assim como se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já, eis que tudo se fez. Existe tradução por tudo. Existe meio tudo. Existe quase tudo. Existe 30% do tudo. Queridos, tudo é tudo. Quando tu vai numa concessionária, existe o carro novo e o semi-novo. Amém? O semi-novo, tu vai chegar no vendedor e dizer, gostei desse carrinho aqui. Legal, gostei, tem umas cores bacanas, tem um rádiozinho, né? Bonito. Tu chega lá, o vendedor vai dizer, cara, esse carro aqui tá com 40 mil quilômetros, ele é semi-novo. Os pneuzinhos estão meia vida, né? Os limpadores do para-brisa, aquela borrachinha, meu Deus do céu. É só quando chove que estraga, né? É impressionante. As borrachinhas não precisa trocar, já trocamos, né? Tem uma manutençãozinha aqui, uma manutençãozinha ali. Coisa pouca, querida. Tu bota uns 10 mil, tá filé. Quem já passou por isso? Agora, quando tu vai na concessionária e diz, eu quero um carro zero, me vê aí um bonitão, 0 bala, com aquele plástico, né? O plástico no banco, tu diz, olha só que carro bonito. Daí tu pergunta, o que tem para fazer nesse carro? O cara diz, nada. Tu vai sair ainda com o tanque cheio, com o PVA pago. Receba, querido, receba. Vai sair com o tanque cheio, PVA pago, é só ir para a praia. Querido, quando a palavra do Senhor vem e diz, eis que tudo, as coisas velhas já, eis que tudo se fez, você funciona, querido, você é novo, novidade de vida, novidade na família, novidade no trabalho, é novo, você nasceu para funcionar à luz de Cristo, não existe manutenção, querido, a manutenção foi feita lá na cruz do Calvário. Às vezes a gente fica, né, Senhor, se eu fizer tal coisa, o Senhor faz tal coisa para mim, quem nunca trocou? Eu vou 7 quintas-feiras na igreja, para o Senhor me dar a vitória. Eu vou levantar 7 domingos, né? 30, sabe quem já fez aquelas campanhas, 30 dias, 40 dias, né? E o Senhor disse, eu já paguei, fião. Tá pago, não precisa de fazer esses trem, não.
Não precisa fazer, mas Senhor, eu sei que se eu me sacrificar, né, eu fazer essa campanha, Senhor, querido, o Senhor já te deu. Na cruz do Calvário, saúde divina, prosperidade, filhos abençoados, o Senhor já te deu tudo lá. E a gente fica trocando com o Senhor. É que nem, eu me lembro quando eu trocava figurinha, tazo. Quem já... vamos se entregando aí, né? Tazo, quem que já jogou tazo? Levanta a mão aí, querido. Não me deixe passar essa sozinho. Sozinho. Tazo, eu me lembro, eu tinha um tazo, né? E eu dizia, pai, esse tazo aqui é raro. Eu te dou 3 mil e tu me dá esse raro. Daí o ranhento fala, não, só te dou, se tu me der 4, eu te dou o raro. Não é assim? É a coisa mais legal do mundo, queridos. Infância boa, anos 90, quem viveu, viveu. Né? Não, se tu me der 4 tazos, eu te dou 1. Daí a gente fica fazendo isso com o Senhor. Senhor, se eu fizer 30 jejum no mês, o Senhor me dá tal coisa? E o Senhor diz, filho, já é teu, tu é meu filho. Tu não precisa me provar nada. E às vezes a gente fica assim, trocando com o Senhor. Você está comigo, querido? Amém? Você funciona. Você é novo, não é seminovo. Amém? Aceitei a Cristo. O Espírito Santo veio habitar em mim. Novo, 0 bala, cheirando a novo. Nasceu, pronto. Não existe manutenção. A manutenção é viver à luz da palavra. Amém? Você funciona. Mãe, você funciona. Você funciona. Esposa, você funciona. Ei, maridão, você funciona. Ei, pai, você funciona. Às vezes ficamos achando assim, será que eu tenho feito tudo aquilo que eu poderia fazer pelos meus filhos? Será que eu estou assistindo bem o meu esposo? Será que eu estou dando o suporte que o meu esposo precisa todos os dias para seguir os sonhos e trazer o alimento para minha casa? Será que eu estou corrigindo, ajudando meu filho nos temas? Será que eu estou sendo suficiente? Ei, querido, você é suficiente. Pois você é nova criatura e você funciona. Tire esse fardo extra de você. Tire aquilo que você acha que você pode dar mais. Não. Você está funcionando. Você foi criado não só para funcionar, mas para dar frutos na sua casa, no seu trabalho. E de dar aquele abraço no seu esposo e dizer, amor, tem um dia abençoado. Às vezes é só isso que ele precisa. Ei, amor, fala para a esposa, teu negócio é abençoado, vai lá. Às vezes a gente coloca um fardo tão grande, um peso tão grande nas nossas costas, que a gente fica, aí, Senhor, será que até quando? Por que está acontecendo? Por que isso, por que aquilo? Ei, querido, o Senhor fez tudo novo. Declara a palavra. Em paz me deito, logo pego no sono. Pronto, a minha vida, o meu futuro, os meus filhos pertencem ao Senhor. Agora, se eu quero resolver todas as situações, tudo aquilo que me sobrevém, eu tiro o direito do Senhor resolver para mim. Vou dizer de novo. Agora, se tudo aquilo que vem, que me sobrevém, situações, né? Seja no trabalho, em casa, com os filhos, se eu quero resolver todas elas na força do meu braço, eu tiro o direito do Senhor resolver elas para mim. Amém? Deixa para o Senhor resolver. Devemos entender, queridos, que eu preciso guardar o meu corpo. Eu preciso guardar a minha mente, pois a minha mente vai nortear o meu coração. Eu preciso guardar o meu coração, pois o meu coração vai nortear as minhas escolhas físicas, aquilo que é palpável. Eu guardo as minhas escolhas, pois elas vão nortear o meu futuro. Depois que eu desejo, né, a minha mente manda o desejo para o meu coração. O meu coração transforma o meu desejo em ação e eu vou agir. Vou trazer um trocadilho. Ageu. Foi. Não dá para voltar atrás. Sabe aquilo quando tu fala, não tem como tu trazer a palavra e jogar para dentro de novo, né? Quantas vezes você se deparou com uma situação assim, fulano falou tal coisa que eu não gostei, ou eu falei algo que o meu irmão e a minha irmã não gostou. Tem como você apagar, ir lá na linha do tempo, rebobinar e não falar nada? Tem como? Nós não temos esse poder. Depois que a palavra saiu, ela foi. Depois que eu agir, essa ação vai gerar uma consequência. Você está comigo? Quem vocês conhecem assim, ó, pronto, falei. Eu falo é na hora, não mando recado não. Eu conheço vários.
Eu conheço vários assim. Eu falo na hora, não mando recado. Se eu sinto, eu faço na hora. Doa quem doer, eu sou assim e não mudo. Queridos, eu queria falar a história de um homem, tá? Rapidinho. A história de um homem que se deixou levar por aquilo que nasceu em sua mente. Ele transportou para o seu coração e do coração ele transformou em ação. Eu vou falar sobre Davi. No contexto da época, queridos, era um tempo de guerra, tá? E era natural que os reis participassem da guerra. Quem vocês já viram nos filmes antigos, né? Tá ali a tropa toda, a cavalaria toda, e o rei tá lá de escudão, né? Toda aquela fatiota dele, né? Escudo, espada, tudo lá. Ele é o último aí, né? Mas ele manda a galera na frente, mas ele tá lá, dando força, porque o líder ele dá suporte, né? Ele cria estratégias, é assim que um líder faz. Era tempo de guerra, e Davi estava em casa? Estava onde? Estava em casa. Davi estava lá de boa, talvez tirando um sono, tocando a harpa dele, que ele tocava quando ele era piazito, tocando a harpa dele, tranquilo, e a galera na guerra. E o que acontece, queridos? Quando nós não estamos no lugar que Deus mandou nós estarmos, acontece coisas que Satanás se aproveita. Lembra que eu te falei? Que o coração é um lugar de estratégia. Queridos, Davi estava lá tranquilo e ele vê Batseba. E a palavra diz que Davi cobiçou, desejou Batseba, viu Batseba no terraço e a beleza dela encantou Davi. Ali nasceu na mente e ele lançou para o coração. E o que acontece? Davi procura saber quem é Batseba. Logo, Davi descobre que Batseba é a esposa de Urias, soldado leal do seu exército. Davi acaba, pecando, acaba caindo com Batseba, esposa, daquele que seria um dos seus guardas leais. Olha, queridos, como a não vigilância daquilo que nasce aqui e daquilo que a gente joga para cá e que se torna em atitudes, determina toda uma geração. Queridos, as escolhas que nós temos não afetam somente as nossas vidas. Pense nisso. Aquilo que você tem como escolha, como objetivo de vida, os teus atos, as tuas atitudes não afetam somente a sua vida, afetam a vida de todas as pessoas que estão na sua volta. Amém? Você está comigo? Davi transforma tudo aquilo que falamos até agora em ações, queridos. E o que acontece? Eu quero que você medite nisso. Deus vê aquilo e manda Natan ir falar com Davi, O profeta Natan vai lá e fala com Davi e diz, trazer para as minhas palavras, tá, queridos? Para a gente ser mais objetivo. Eu vi o que tu fez. Eu estou sabendo do que aconteceu aí, tá? E eu não gostei. E olha só o que o profeta Natan fala para Davi. O profeta Natan confronta Davi com uma parábola de um homem que era de um homem rico, tá? Que tomou a única cordeirinha de um homem pobre. Essa parábola diz o seguinte: um homem que tinha tudo, pensa no tudo, ele vai lá e vê um homem pobre, cujo a única riqueza que esse homem pobre tinha era uma cordeirinha, um animalzinho. E esse homem não bastava ter somente tudo, ele vê aquele homem pobre que é mais frágil e vai lá e tira a sua única riqueza. O que o profeta Natan está dizendo? Cara, Davi, você tem tudo, eu te dei tudo, e tu foi tirar a única riqueza de Urias. É isso que Natan está falando para Davi. Sabe, querido, quando tu vem uma notícia de alguém que tu ama, e fala assim, fulano fez tal coisa, tu diz, não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Eu fico imaginando Deus, na sua glória, olhando para Davi e dizendo, não, Davi, não pode ser verdade. Que tu deixou aquilo que nasceu aqui, vir para cá e se tornar em atitude. Como eu falei, tu não pode impedir que o passarinho pouse, mas tu tem que impedir que ele faça um ninho e more ali. Natan está dizendo, como se tu não bastasse tu ter tudo, tu foi tirar a única riqueza que esse homem tinha. E Deus declara por meio de Natan, tu és este homem, Davi, porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que é mal perante Ele. Deus fala, é tu, Davi, foi tu que fez isso. Sabe que quando, dá um exemplo, teve um problema na escola, daí a diretora liga, tinha várias crianças brigando, e o teu estava no meio, tu vai ser a primeira a dizer, não, o meu não.
Eu tenho certeza que os meus filhos não fizeram nada. Eu tenho certeza que as minhas filhas não se meteram nessa confusão. É como Deus dizendo: Davi, tu é este homem mau. Tu fez isso perante esse homem e perante os homens. É tu que está dando esse mau testemunho de tudo aquilo que eu te ensinei. Esse é o sentimento de Deus para com Davi nesse momento. E olha, queridos, o que é a consequência? Consequências que foram sérias e duradouras. Como eu falei, as nossas atitudes determinam não só o nosso futuro, mas daqueles que estão na nossa volta. A criança, né, que veio a nascer, acaba adoecendo e morrendo, né? Em 2 Samuel vai dizer que a espada nunca se afastaria da casa de Davi. 3, violência e tragédias internas entre os próprios filhos. Absalão matou Amnon por vingança da sua irmã Tamar. Absalão se rebelou contra Davi, se autoproclamou rei, gerando uma guerra civil. Absalão foi morto em rebelião e Davi chorou profundamente. Queridos, vai contando aí, são 3 filhos que foram aí. Rapidinho. Por não vigiar um pensamento que nasceu, se formou, veio para o coração e se transformou em atitude. Guarda o seu coração, queridos. Guardar o coração, ele é crucial nos tempos de hoje. E quando eu falo em guardar o coração, o guardar tem a ver com o zelar, com o proteger, com o cuidar. E não tem exemplo melhor do que uma mãe. Nasceu a criança, a mãe pode estar arrebentada. Não pode estar na pior situação pós-parto possível. Ela vai levantar, ela vai ver se aquela criança está bem coberta, ela vai ver se aquela criança vomitou, ela vai ver se a criança não precisa trocar a fralda, ela vai zelar com todas as suas forças para que a criança não sofra nenhum dano. Zelar tem a ver com isso, queridos. É tu proteger mesmo, é tu olhar todos os dias para aquilo e dizer: não, eu preciso proteger, isso é precioso para mim. Se isso aqui for contaminado, toda a minha vida pode ser contaminada. Queridos, zelar é isso. Zelar tem a ver com proteger. Quem aí, andando com a esposa na chuva, nunca tirou o casaco e não botou em cima da esposa? Para proteger da chuva. Ou um filho está com frio, tira o casaco, vai lá. A mãe pode estar o frio que for. Ela vai tirar o casaco dela, vai enrolar na criança, vai tapar e vai impedir com que qualquer gota de chuva caia nessa criança. Isso é zelar, isso é proteger, isso é dar atenção. E é isso, queridos, quando se fala em zelar, não existe conjectura melhor do que uma mãe. Não existe. Gênesis vai dizer, olha só, guardar as 7 chaves. Quem já ouviu essa expressão? Eu guardo as 7 chaves. Eu confesso que eu não sei, depois eu pesquisei, mas até então eu não sabia de onde tinha vindo, essa expressão. Quem conhece esse ditado, guardar as 7 chaves. Gênesis vai dizer, tá? Deus, ele gosta do número 7. Queridos, a gente não é crente místico, tá? Longe disso. Mas o número 7, ele aparece com tanta frequência que me chamou a atenção. Eu vou até tomar uma água aqui porque é bastante. Gênesis vai dizer que os sacerdotes, antes de ser consagrados, eles ficavam 7 dias em processo de purificação. Levíticos vai relatar que o sangue era aspergido no propiciatório 7 vezes para a purificação dos pecados. Êxodo, a festa dos pães asmos, duravam 7 dias. Levítico, as festas das trombetas, era no 1º dia do 7º mês. A festa dos tabernáculos, 7 dias em Levíticos também. O profeta Eliseu mandou Naamã dar quantos mergulhos no Rio Jordão? 7 mergulhos para ser curado da lepra. Os muros de Jericó caíram após o quê? A 7ª volta. Calma aí que não acabou. Profecias e visões de João, Apocalipse. Ele viu 7 igrejas, 7 castiçais, 7 taças, 7 selos, 7 trombetas, 7 estrelas. O templo de Salomão, em 1 Reis, foi construído em 7 anos. 7 anos de vacas gordas, José no Egito. Pedro pergunta para o mestre: mestre, quantas vezes devo perdoar? Ele fala 70 vezes 7. Querido, eu preciso guardar o meu casamento, as 7 chaves. Eu preciso guardar os meus filhos, as 7 chaves. Eu preciso guardar a minha mente, as 7 chaves. Eu preciso guardar o meu coração, as 7 chaves. Querido, o 7 tem a ver com reforço, tem a ver com atenção. E trazendo a expressão, o que era a expressão? Quando
na cultura romana, quando eles tinham um tesouro muito importante, muito valioso, no qual nenhum inimigo poderia roubar, o que eles faziam? Colocavam 7 fechaduras, 7 chaves, e distribuíam cada chave para cada reino aliado. Como que tu vai abrir? Eu preciso ir no reino tal, batalhar, vencer a guerra e pegar uma chave. Eu preciso ir no outro reino, batalhar, vencer a guerra e pegar a chave. Então, queridos, era impossível de abrir. Então, o zelo tem a ver com isso. Dar o máximo de atenção para que aquilo não seja violado, não seja penetrado, não seja acessado por Satanás. Amém? Vou pedir para o Ariel colocar uma imagem ali na tela. Aleluia. Em hebraico, queridos, coração é lev. Fala lev. Não é francês, tá? É hebraico. Lev. E a primeira letra da palavra coração, lev, é em hebraico, tá? A primeira letra é o lamed, que tem a ver com aprendizado, ensino e liderança. Diga, aprendizado, ensino e liderança. A segunda letra do alfabeto hebraico é o bet, que significa casa. Fala casa, interior e habitação. Deuteronômio 6,5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. E de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Lamed, formato de cajado. Vocês veem ali que ele tem um formatinho, queridos, né? É muita conjectura, mas ele tem, para aqueles que têm a letra mais arredondadinha, mais bonitinha, ele é um cajado, tá? E o que tem a ver o cajado? O cajado era usado por quem? Pelos pastores. Uma ovelhinha dava no pé, ele pegava o cajado e puxava ela para o rebanho. Outra ovelhinha ia para o outro lado, ele pegava o quê? O cajado e puxava. Hoje, vamos trazer para os dias de hoje, uma ovelha está querendo, né, dar uns pulos, né, dar um meia brabo, está dando uns coices, digamos assim. O que o pastor faz? Ele puxa, ele lidera, ele dá o aprendizado, ele dá um ensino e ele te corrige. Tem a ver o lamed, aprendizado, ensino e liderança. Vamos para o bet. Bet, formato de casa. Você vê que ele tem um formatinho ali fechado, né? O que está dentro da casa? Proteção. Existem os muros em volta. Bet, casa, interior e o quê? A habitação. Ele tem esse formato de casa de propósito. Não consegui achar a palavra. 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, lamed, ensino, bet, casa. O coração, Levi, pode ser entendido como a casa da instrução, ou o lugar aonde o aprendizado e valores. Vou repetir, bet, né? Lamed, ensino, bet, casa. O coração pode ser entendido como a casa da instrução. No caso, o nosso coração, casa da instrução. Ou lugar onde aprendizado e valores habitam. Queridos, existe casa sem família? Para formar uma casa, precisa do que? No mínimo de quê? O Senhor veio e habitou em mim. Logo, sou casa aonde o ensino e o aprendizado estão instaurados em meu coração. Amém? Queridos, isso é muito profundo. Isso é muito sério. Eu não posso ser guiado por aquilo que eu sinto. Eu preciso ser guiado à luz da palavra. Repita comigo, meu coração é a habitação do Pai. Eu sou guiado pelo Espírito Santo que habita em mim. Meu coração é lugar de sabedoria. Em meu coração mora a verdade. Meu coração não é guiado pelo passado, mas pelo novo de Deus. Queridos, isso é impressionante. Quando vivemos o novo, nós não podemos ver o novo pelos olhos do passado. Precisamos ver o novo por aquilo que a palavra fala. Por aquilo que a palavra diz que eu sou. A palavra diz que eu tenho. Eu sou a habitação. E dentro dessa casa existe o aprendizado, o ensino. E eu guardo tudo isso para que aquilo que nasce aqui
não germine aqui e não se transforme em ações. Se coloque de pé. Aleluia. Aleluia. Eu meditando nessa palavra, eu lembrei de uma canção, querido. Ela é antiga, que fala: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Iremasse precalache, privaço precalamasse, relamaço precalasse, liviaço precalache. Queridos, Ele escolheu habitar em você. Ele escolheu. A palavra do Senhor diz: não fostes vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Ele falou: a minha vida ninguém tira, eu mesmo a dou. Eu mesmo a dou. Ninguém tira. Eu mesmo a dou por amor de vós. Queridos, o que o Espírito Santo quer nessa noite é falar com pessoas que estão com o coração talvez apertadas, corações que talvez estejam amargurados por qualquer tipo de coisa, corações que talvez não estão encontrando o caminho correto. Ah, Jonathan, eu até estou tentando seguir, Jonathan, eu estou tentando vir na igreja, mas parece que sempre tem uma coisa que acontece que eu não consigo vir. Ah, Jonathan, talvez tu não conhece lá minha família, os insultos e abusos que eu sofri antes de vir para esse lugar, tudo que eu tenho que passar, viver, para que eu esteja nesse lugar. Ah, Jonathan, tu não consegue minha vida não. Para ti é fácil falar, mas tu não está no meu lugar. Ah, querido, existe um Deus que te ama tanto. Existe um Deus que te escolheu. Existe um Deus que abriu mão de toda a sua glória para andar comigo e com você, para que a gente pudesse reclinar a nossa cabeça e seu peito. Esse é o Deus que eu e você servimos. Um Deus que Ele é de perto, 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 Ele não é de longe. Um Deus que Ele é vivo, que Ele é real. Jonathan, tantas coisas borbulham na minha mente, e por vez ou outra aquilo acaba germinando no meu coração e eu transformo em atitude. Sim, realmente, Jonathan, essa palavra falou comigo. É verdade. Meditando aqui, pensando para mim mesmo, mas realmente tem coisas que nasceram no meu coração e eu dei, e eu fiz virar realidade. Eu acabei trazendo para a realidade aquilo que nasceu na minha mente. Adiante, o que eu faço? Como me mover, como fazer, como agir? Escreverei as minhas leis no seu coração. Essa é a profecia do Senhor para nós, que foi reforçada em Hebreus. Está aí, querido. Está aí dentro.
está aí dentro. E vá súplica, baixei. Ah, Senhor, eis aqui, Senhor, filhos e filhas, Pai, sedentos, Senhor, da tua instrução, Pai. Instrução que vem do alto, sim, mas principalmente instrução que vem de dentro, pois o Senhor escolheu habitar em nós. E como a palavra diz que do coração é a fonte de todos os nossos desejos, que o Senhor venha ser a nossa fonte, que o Senhor venha ser o nosso intelecto, que o Senhor venha ser a minha vontade, que o Senhor venha ser o meu mover, o meu agir, o meu levantar, o meu caminhar. Que a tua inspiração, Senhor, me norteie em cada atitude da minha vida. Ah, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem total liberdade. O Senhor tem total liberdade nesse lugar. Total liberdade, Senhor. Sabe, queridos, talvez você foi ouvindo essa palavra. Sabe quando a gente não sabe mais como se mover? Sabe que quando a gente pensa, eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo. Jonathan, eu já fiz todas as opções que tu pode achar na Bíblia, eu já fiz. Mas o meu coração continua apertadinho, assim, sabe? Sabe que quando tu respira, dá aquela palpitadinha. Ah, Jonathan, meu coração tá desse jeito, apertadinho. E eu queria sentir ele mais leve, eu queria sentir a minha respiração fluir. É tanto problema, é tanta preocupação, é tantas coisas que eu me deparo pensando que o meu coração está sobrecarregado, sabe, Jonathan? Querido, é com você que eu quero falar nessa noite. E principalmente é com você que o Espírito Santo quer falar nessa noite. Quando eu canto que a tua palavra eu escondi guardada no meu coração, é mais do que a palavra. É o Espírito Santo habitando no meu pensar, habitando no meu caminhar, habitando no meu levantar, habitando no meu deitar, habitando. Ouça essa canção por um momento. Cante isso.